Olá pessoal, nós vamos iniciar o estudo dos direitos sociais, que é mais um grupo dos direitos fundamentais. Dentro dos direitos sociais, existe uma primeira questão relevante: qual a geração de direitos fundamentais que está relacionada aos direitos sociais? Isso é uma coisa que você não pode perder nunca de vista. Quem respondeu que a segunda geração é exatamente isso. Os direitos sociais são direitos de segunda geração. Por quê? Porque são direitos que são garantidos com um objetivo muito claro de reduzir as desigualdades sociais. No primeiro momento, parece que os direitos sociais eles seriam destinados apenas aos hipossuficientes, ou aquelas pessoas que necessitam de auxílio do Estado. Mas não é essa a intenção da Constituição. Na verdade, o rol de direitos que nós vamos encontrar aqui na Constituição, ele é muito mais amplo. Abarca benefícios que dizem respeito diretamente a qualquer pessoa da sociedade. Nós teremos, por exemplo, o próprio artigo 7º, que traz direitos dos trabalhadores e que vai influenciar a vida de todos os trabalhadores. Tranquilo? Um ponto interessante acerca dos direitos sociais é que, pelo fato dele estar relacionado à segunda geração de direitos fundamentais, ele é caracterizado por verdadeiras prestações positivas por parte do Estado. Então, o que a Constituição traz elencado ali são ações que precisam ser implementadas pelo Estado para tentar reduzir as desigualdades sociais. Nós temos basicamente no artigo 6º e artigo 7º os principais direitos sociais estabelecidos na nossa Constituição. Primeiramente, eu gostaria de ler com você o artigo 6º, porque ele é um artigo que traz o rol daquilo que a Constituição considera como sendo o direito social. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Uma primeira forma desse artigo ser cobrado em prova diz respeito à própria elencação dos institutos jurídicos. Então, quando o artigo traz vários elementos listados como se fossem direitos sociais, isso aqui pode ser trabalhado na sua prova, omitindo um, inserindo outro que não tem nada a ver. Então, minha sugestão para você é que você se dedique um momento do seu estudo para memorizar quais são os direitos sociais. Uma segunda observação diz respeito à inserção, por meio da emenda constitucional número 64, do direito social à alimentação. Terceira observação sobre o artigo 6º. Nós temos aí o direito à segurança. No artigo 5º, que trata dos direitos individuais, pois é, isso pode trazer alguma discussãozinha em prova. Então a doutrina tem entendido que o direito à segurança do artigo 6º não é o mesmo direito à segurança do artigo 5º. Enquanto segurança no artigo 5º diz respeito à segurança das relações sociais, a famosa segurança jurídica, no artigo 6º nós já teríamos uma ideia que visa atingir uma certa coletividade, por isso direito social. Então não seria segurança jurídica, mas segurança pública. Então o artigo 6º ele traz um prenúncio daquilo em que a Constituição vai tratar no artigo 144, que é a segurança pública. Tranquilo? Um outro ponto assim, muito relevante no que tange ao direito social, e isso vive um constante conflito, tanto na doutrina como na jurisprudência, diz respeito à eficácia desses direitos sociais. Existe uma problemática estabelecida na necessidade de se dar a maior eficácia possível a esses direitos sociais. Só que quando se provoca essa discussão, sempre ocorre uma barreira que limita uma verdadeira concessão, uma concessão eficaz desses direitos sociais. E qual que é essa barreira? A capacidade do Estado financeira para fornecer essas prestações. Ora, os direitos sociais são direitos que necessitam de uma assistência prestada para o Estado. E isto representa ônus aos cofres públicos. Desta forma, o Estado tem uma certa dificuldade em realizar as prestações da forma como elas vieram previstas dentro da Constituição. Então, se nós pegarmos como exemplo, um exemplo que está previsto ali no artigo 7º da Constituição, no inciso 4º, que é a regra relacionada ao salário mínimo. Eu chamo, isso aí nós temos que ler, porque ele trata claramente
desta crise. Olha só o que diz o inciso: é direito dos trabalhadores o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. Para por aí. Eu te pergunto, e provavelmente você que não está assistindo agora, você ganha um salário mínimo. É por isso que você quer mudar de vida e está estudando para concurso público. É porque você sabe que o salário mínimo não dá conta de resolver todos os seus problemas. Agora tu imagina se eu quisesse fazer tudo o que a Constituição prevê aqui como sendo inerentes à função do salário mínimo. Será que seria possível? Com 500 e alguns reais? Será que seria possível garantir tudo que a Constituição diz que ela vai garantir? É lógico que não, né? Então, este exemplo demonstra claramente que o Estado, ao prestar assistência social, neste rol dos direitos sociais, ele não consegue fazer de forma eficaz. E aqui foi só um exemplo. Mas se você começar a analisar, existem inúmeros outros exemplos. Como o próprio direito à moradia. Quantas pessoas no nosso país não estão abaixo da linha da pobreza e não têm sequer moradia própria? É inquestionável que dos últimos anos para cá houve um avanço considerável na melhora da assistência social. Mas ainda está muito longe de solucionar com o problema do nosso Estado. Isso, então, demonstra que existe uma certa fragilidade na eficácia dos direitos sociais previstos na Constituição, de forma que a doutrina sustenta que os direitos sociais não servem como direitos subjetivos do indivíduo. Ou pelo menos, eles não são exigíveis a qualquer momento. Ou nem todos podem ser exigidos por qualquer pessoa. Esta fragilidade afeta diretamente a eficácia dos direitos sociais. E o Estado, diante da exigência que a Constituição impõe dos direitos sociais, ele levanta a bandeira de uma tese, a tese da chamada reserva do possível. Esta tese diz o quê? Eu, Estado, só posso te dar aquilo que for possível te dar. A teoria da reserva do possível, que surgiu na Alemanha, tenta explicar a incapacidade que o Estado tem de fornecer toda a assistência social necessária para a sociedade. Logo, e esta tese já foi, de certa forma, reconhecida na jurisprudência brasileira e na doutrina, quando eu quero exigir do Estado alguma prestação positiva, a primeira barreira de verificação que tem que ser ultrapassada é: o Estado tem condições financeiras para me prestar essa assistência? Essa é a primeira pergunta que é feita. Tranquilo? Essa é a primeira pergunta que é feita. Então, isso seria um crivo para a eficácia dos direitos sociais. Pois bem, a adoção dessa teoria da reserva do possível passou a ser utilizada pelo Estado até como um certo refúgio das suas obrigações sociais. Então, toda vez que alguém pedir alguma coisa para o Estado, falando assim: olha, Estado, eu preciso disso. O Estado: ops, desculpa, não é possível. Estado, eu estou precisando de construir uma escola pública aqui no meu bairro porque não tem. Olha, eu até gostaria, mas infelizmente não é possível. Olha, aí direito social à moradia. Estado, eu moro na rua, preciso de uma casa. Oh, meu querido, você realmente precisa de uma casa, mas eu preciso te dizer que agora não é possível. Perceba que essa desculpa esfarrapada do Estado, com base na teoria da reserva do possível, passa a transformar os direitos sociais que são considerados direitos fundamentais, que estão elencados no parágrafo 1º do artigo 5º como tendo aplicação imediata, em meras previsões ou programas sociais sem perspectiva alguma de aplicabilidade. Para se evitar que as regras dos direitos sociais caíssem nesse esquecimento jurídico, que fosse considerado apenas como previsões e não como direitos subjetivos, a jurisprudência brasileira passou a adotar um elemento de equilíbrio para se evitar que o Estado se utilize sempre da mesma desculpa para não te dar o direito social. E qual que é esse ponto de equilíbrio? A chamada garantia do mínimo existencial. Então,
De fato, o Estado só é obrigado a fazer aquilo que for possível, desde que ele garanta o mínimo existencial. Então, se determinada comunidade pede uma escola, fala assim, olha, eu quero uma escola aqui, melhor escola do país aqui instalada no meu bairro, o Estado não está obrigado a colocar a melhor escola, mas o Estado está obrigado a colocar o mínimo existencial. Ou seja, eu vou instalar uma escola aí, para que você tenha acesso à educação. Da mesma forma, olha, Estado, eu preciso, minha saúde é muito frágil, eu quero que o senhor me pague um plano Unimed, por exemplo. O Estado não vai te pagar um plano hospitalar da Unimed, mas ele vai disponibilizar, ou tem que disponibilizar, assistência médica em um hospital. Isso aí não importa. O importante é garantir o mínimo existencial. Tranquilo? Dentro dessa discussão desses dois paradigmas, o que eu gostaria que você ficasse muito alerta é com a existência desses dois institutos que já foram cobrados em prova. E você sempre vinculá-los, né, no caso da reserva do possível do mínimo existencial, à situação da eficácia dos direitos sociais no Brasil. E até exemplificando essa situação, para você ver como é que é a medida que tem que ser adotada pelo Estado, eu tenho até algumas experiências pessoais quando eu defendi as causas de algumas pessoas e nós entrávamos com muitas ações combinatórias, pedindo medicamento, né, para pessoas que não tinham condições de comprar esse medicamento. E o SUS não fornecia e a pessoa precisava desse medicamento. Então, teve uma certa situação onde uma pessoa nos procurou e falou assim, olha, eu tenho um laudo médico, eu tenho um parecer do Ministério Público, este laudo médico constata que a minha doença, que é uma doença raríssima, uma pessoa em 1 milhão tem essa doença, e esse tratamento só existe com um remédio fabricado na Europa, e esse remédio custa R$200 mil a caixinha. R$200 mil a caixinha. E eu tenho que tomar uma caixinha por mês. Eu quero uma ação que me exija que o SUS pague esse remédio para mim. Então era uma pessoa pobre que precisava desse medicamento. Eu pergunto, o Estado é obrigado a pagar esse remédio para ela ou não? É lógico que é obrigado a pagar. E é lógico por quê? Porque existe um direito fundamental em jogo ali que é mínimo para a existência dessa pessoa. Qual que é o direito? O direito à vida. Então, se o direito à vida está em jogo, garantir esse mínimo é dever do Estado. Então, nós temos aí um direito subjetivo da pessoa do mínimo existencial. Entretanto, certa vez, chegou uma senhora que tinha ali por volta dos seus 50 anos de idade, né? E ela falou assim, olha, eu percebi que com o passar do tempo eu estou envelhecendo. E no meu rosto estão aparecendo pequenas marcas que popularmente são chamadas de pés de galinha. E eu não estou me aguentando ver desta forma no espelho. Então, eu não tenho dinheiro de pagar uma plástica para mim. Eu gostaria então, senhor, seu advogado, que entrasse com a ação para o SUS pagar uma plástica para o meu rosto, para eu ficar mais bonita. Eu pergunto para você, o Estado ele é obrigado a pagar uma plástica para uma pessoa dessa? É lógico que não, pessoal. Até porque linhas de envelhecimento não tem nada a ver com o mínimo existencial. Eles fazem parte da sua evolução ou do seu amadurecimento como ser humano. Então não tem como você utilizar uma argumentação de mínimo existencial para garantir uma cirurgia plástica nesse sentido. Ficou clara a discussão? Então, você vai ponderar o que é mínimo existencial e o que a reserva do possível pode desobrigar o Estado nessa medida da essencialidade para que você possa viver. Tranquilo? É uma discussão interessante, relevante, que pode vir a aparecer na sua prova. Ok? Uma outra discussão também afeta diretamente os direitos sociais é a incidência fortíssima aqui do princípio da proibição do retrocesso. Aqui nos direitos sociais ele aparece de forma mais nítida, até porque com o avanço da sociedade, com a evolução histórica, vários direitos sociais vão sendo conquistados. E à medida que esses direitos sociais vão sendo conquistados, é lógico que o trabalhador ele não quer perder direitos, ele quer sempre ganhar mais. Então existe uma corrente fortíssima
tanto na doutrina como na jurisprudência, no sentido de proteger aqueles direitos já garantidos, já conquistados, com base neste princípio da proibição do retrocesso. Então, se eu avancei, eu não posso regredir. No mesmo sentido em que existe doutrina e jurisprudência tentando proteger a perda desses direitos sociais, nós temos também discussões fortíssimas no sentido de flexibilizar alguns direitos, principalmente dos trabalhadores. Então nós temos já discussões no que tange a aposentadoria, talvez é um dos direitos aí que mais são discutidos hoje no âmbito legislativo, para tentar exigir uma flexibilização, no sentido do trabalhador trabalhar mais tempo, ou seja, seria um retrocesso social, né? E essa discussão existe, ela não acabou, ela existe, e existiriam ainda discussões com relação a outras garantias que também são discutidas ali no âmbito do Congresso, como, por exemplo, a própria retirada do 13º salário, que é um direito constitucional garantido e que alguns parlamentares gostariam de retirar isso aí dos direitos dos trabalhadores. Nós vemos aqui claramente uma ofensa a esse princípio da proibição do retrocesso e temos que prezar aí para uma preservação maior desses direitos diante dessa perspectiva que já é adotada pela jurisprudência. Tá? Então essas discussões que eu trouxe para você aqui são as discussões mais fortes envolvendo os direitos sociais no que tange ao seu aspecto doutrinário, e a partir de agora a gente migra para a análise do próprio texto constitucional, né? Logicamente que pelo tempo que nós dispomos neste curso aqui, nós não vamos conseguir analisar todos os incisos e artigos que prevêem os direitos sociais, mas vamos dar algumas dicas para vocês. Primeira dica que eu te dou para você estudar direitos sociais é que, geralmente, quando cai em prova essa matéria, ela cai texto da Constituição. E principalmente o artigo 7º da Constituição, que é o artigo que traz os direitos dos trabalhadores. Tá? Então, aqui você tem que buscar ter uma leitura uma leitura com o objetivo de memorizar, sempre percebendo os detalhes, porque isso aqui pode ser trabalhado em prova. Eu quero ler alguns incisos com você, que são incisos para demonstrar para você como é que eles vão trabalhar com isso em prova, ok? Começando pelo próprio caput do artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então nós temos aí no caput do artigo 7º, primeiro uma informação importantíssima. Os direitos previstos neste rol são direitos tanto de trabalhadores urbanos como rurais, não tem diferença. E já caiu várias vezes em prova ele dizendo, são direitos só do urbano, só do rural. É um ponto que você tem que ter atenção. Segunda observação que eu faço sobre o caput deixa muito claro para nós que este rol de direitos sociais estabelecido no artigo 7º é um rol meramente exemplificativo. Então é uma atenção que eu te chamo, que já foi explorada em prova. Eu quero ler com você o inciso 1º para demonstrar como é que esse tipo de questão de direito social pode ser cobrado em sua prova. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Imagine como é que isso aqui pode cair na sua prova. Primeiro, ele pode brincar com você nesse elemento ali, proteção, né? No caso da despedida arbitrária ou sem justa causa. Então ele pode colocar lá, proteção contra qualquer tipo de despedida. Ou então já vi em prova assim, proteção contra a despedida arbitrária com ou sem justa causa. Então esses detalhezinhos são típicos de questões de prova, e aí não importa a banca. Não importa a banca, é muito comum você encontrar questões mexidas dessa forma aí. Outro inciso para você ficar mais seguro desse nível de estudo. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. O que eles vão fazer na tua prova? Vão tirar o in e deixar voluntário. Daniel, é isso que vai cair na minha prova? É isso que vai cair na sua prova. É isso que você tem que prestar atenção. Dentro da sua formatação de estudo, você precisa ler bastante a Constituição e você precisa fazer bastante exercício. Porque só resolvendo exercícios é que você vai tendo a noção correta de como as questões vão cair na sua prova. Tranquilo? Existem alguns incisos aqui dentro do artigo 7º que eu gostaria de ler com vocês, já dentro de uma abordagem mais complexa.
para te trazer uma informação um pouco mais detalhada. E o primeiro inciso que eu quero fazer isso aqui é o inciso 4º, onde nós temos a regra do salário mínimo. Este inciso, ele está recheado de questões que podem ser trabalhadas em prova. Vamos destrinchá-lo para vocês. Primeiro ponto importante. Ele fala que o salário mínimo ele é fixado em lei. Gente, se a Constituição diz que ele tem que ser fixado por lei, se na tua prova aparecer decreto, está errado. Porque aqui a Constituição se utilizou de um princípio chamado reserva legal. Ele reservou essa matéria a uma lei. Então só a lei pode regulamentar essa matéria. Mas aí aparece a questão na sua prova assim. Medida provisória pode criar salário mínimo? Você tem que responder que sim, que pode. E por que pode? A própria jurisprudência já sinalizou nesse sentido. E você tem que saber que medida provisória tem força de lei, o processo legislativo da medida provisória. E vocês vão descobrir que ela tem um momento onde ela se transforma numa lei. Então seria possível que medida provisória fixasse salário mínimo. Outro ponto relevante para o seu estudo diz respeito aqui ao fato dele dizer que é nacionalmente unificado. Eu te pergunto, o salário mínimo é igual em todo o país? Algumas pessoas podem olhar, não, no meu estado é maior. Aqui no Paraná mesmo eu adoro perguntar isso em sala de aula, porque no Paraná, geralmente o governador fixa alguma coisa acima do salário mínimo e sai na propaganda, na televisão, o salário mínimo no Paraná é maior do que o nacionalmente fixado, então, para tudo, está tudo errado. O Estado, ele não pode fixar salário mínimo diferente do nacionalmente fixado. Por isso que a Constituição determinou que o salário mínimo ele tem que ser igual em todo o país. E assim é. Há alguns anos, os estados tinham o hábito de editarem leis fixando salário mínimo diferente. Foram arguídas inconstitucionalidades dessas leis no Supremo. E o Supremo deixou muito claro, falou, olha, isso é invasão de competência. Quem tem competência para fixar salário mínimo é a União. Tranquilo? Então, Daniel, o que exige de diferente então não é salário mínimo, é o quê? É o chamado piso salarial. O piso salarial, ele pode ser diferente de estado para estado, respeitando logicamente o mínimo. Agora, o piso salarial, se você pegar a lei do seu estado que diz que é o salário mínimo maior, você vai ver lá que está lá. Cria piso salarial para todos os trabalhadores do estado. E dessa forma você consegue geralmente ter um valor maior do que aquele salário mínimo fixado nacionalmente. Tranquilo? Então isso é uma abordagem muito interessante. No que tange a eficácia dos direitos aqui, nós já vimos bem tranquilo. Talvez como sugestão seria interessante você tentar memorizar os elementos que estão previstos nesse inciso como garantias do salário mínimo, que isso aí também pode ser trabalhado em prova, mas nós teríamos ainda outro detalhe, quando ele fala com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo. Por isso, todo ano o salário mínimo sofre um reajuste. Talvez não te ajude lá essa coisa, mas é melhor do que nada. E ainda nós temos aqui sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Isso aqui quer dizer que você não pode utilizar o salário mínimo para vincular ele ou o valor dele a alguma outra obrigação. Então, já foi comum você, por exemplo, fazer um empréstimo ou então vender um carro cuja prestação era 2 salários mínimos. Ou então você, qual que é a remuneração? 3 salários mínimos. Esse tipo de vinculação está proibida pela Constituição, para se evitar que exista uma defasagem ou supervalorização de alguns valores, tá? Outras questões interessantes que podem vir a cair na sua prova dizem respeito ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao salário mínimo, que são refletidas nas súmulas vinculantes que foram editadas pelo Supremo acerca do salário mínimo. Nós temos aí 4 súmulas vinculantes que são interessantes a sua leitura, né? Eu indico para vocês a leitura da súmula vinculante número 4, a número 6, a 15 e a 16. 4, 6, 15 e 16 são súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal que tem algum tema relacionado ao salário mínimo. Eu quero destacar aqui com vocês, né, algumas súmulas apenas que são interessantes e que eu acho que tem uma relevância maior. Primeira súmula que eu acho interessante é a súmula vinculante número 16. A súmula vinculante número 16, ela diz que a remuneração do servidor público, para efeito de comparação com o salário mínimo, tem que ser calculado no valor da remuneração total e não só do vencimento básico.
explico para vocês. Isso vocês vão aprender em direito administrativo quando estudarem a composição remuneratória. Mas, quando nós falamos em remuneração, geralmente a doutrina diz que remuneração é igual a vencimento básico mais gratificações ou adicionais. Então, geralmente vem no seu contra-cheque um vencimento básico e acrescentar duas gratificações. A exemplo de um colega meu que ele era policial militar do Distrito Federal. E alguns anos atrás, o policial militar do Distrito Federal, ele recebia como vencimento básico R$100 e poucos, bem abaixo do salário mínimo à época. E como gratificações, outras coisas. Como vencimento básico R$100 e poucos, alguns policiais militares do Distrito Federal entraram com ações na justiça dizendo: ei, eu estou recebendo menos que o salário mínimo, eu quero então que o meu vencimento básico fique igual ao salário mínimo. E isso ia sofrer uma repercussão nas gratificações, então a remuneração dessa galera ia aumentar. O STF vem para pacificar esse tipo de discussão e diz: olha, não importa o valor do vencimento básico, o que importa é o valor total da sua remuneração para efeito de comparação com o salário mínimo. É isso que a súmula vinculante número 16 quis dizer. O interessante aqui neste caso é que o vencimento básico do policial militar no DF à época era R$100 e poucos, mas as gratificações dava 4 mil. Ou seja, ele recebia 4 mil e poucos reais, logicamente que estava muito além do que o salário mínimo. Tranquilo? Então essa é a primeira que eu gostaria de compartilhar. A outra súmula vinculante que eu acho interessante é a súmula vinculante número 6. Ela é muito bacana porque essa súmula traz uma exceção à regra. Ela permite que uma fatia de trabalhadores receba menos que o salário mínimo. E quem são esses trabalhadores? As praças do serviço militar inicial. Quem são estes? São aqueles soldados e as demais praças que estão entrando no serviço militar obrigatório. Normalmente se entra como soldado ou como aluno ali de curso de formação. Esse pessoal, segundo a súmula vinculante, eles podem receber menos que o salário mínimo, para a tristeza de vocês que estão no serviço militar obrigatório e estão nos assistindo agora. Mas pense o lado positivo de você ganhar menos que o salário mínimo. É que você vai se sentir mais motivado para continuar estudando conosco e buscar um concurso público melhor. Essa é a única vantagem, né? Mas é interessante que você saiba que seria possível a uma praça receber menos que o salário mínimo, de acordo com essa súmula vinculante. Tranquilo? Continuamos então no próximo bloco. Um abraço.